A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós continuamos com o tema Avivamento de Interesse por Deus, hoje parte 8, e eu queria meditar com você em Lucas 15:11, que um pai tinha 2 filhos, aí o mais velho disse: dá-me a parte da herança, se afastou do pai, desviou-se e foi para uma terra e lá perdeu tudo. E lá, quando estava passando fome, necessidade, lembrou-se na casa do pai, havia abundância e se arrependeu, caiu em si, diz: voltarei para a casa de meu pai. O que isso tem a ver com avivamento de interesse por Deus? Queridos, a Bíblia chama de bendito e de bem-aventurado aquele que anda com Deus. Isso é um privilégio, são poucos. Quantos desses 7 bilhões de habitantes na terra têm o privilégio de andar debaixo do sangue de Jesus, com seus pecados perdoados, com certeza de salvação, com paz no coração, sem esse conflito espiritual, mas com uma fé resolvida, uma fé esclarecida? Então a Bíblia chama de bem-aventurado, de bendito, aquele que escolhe e que tem esse privilégio de andar com Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, e isso é uma lei espiritual, por exemplo, se eu for lá no 15º andar e pular, a lei da gravidade está lá, entende? Isso serve para mim ou para qualquer pessoa. A lei da gravidade, ela existe. Então existe uma lei espiritual que é assim: quando eu ou você nos afastamos de Deus, existe nesse próprio afastamento, nessa própria energia, esse espírito imundo que nos afasta de Deus, algo tão destrutivo. Nós podemos ver isso em Lucas 15. Há uma destruição tão grande quando nós nos afastamos de Deus. Esse próprio se afastar de Deus já é uma destruição. É matematicamente. Você não vai ver uma pessoa que ela se afasta de Deus e ela melhora no seu humor, no seu espírito, nos seus relacionamentos. Há uma deterioração, porque o homem foi feito para andar com Deus pela graça. Isto é o normal. Quando nós nos afastamos, nós nos autodestruímos. Há uma lei espiritual de destruição para a rejeição de Deus e andar com Deus. Portanto, nós que estamos aqui nessa manhã, podemos ver o quanto nós somos bem-aventurados de escolher se aproximar de Deus, permanecer andando com Deus e escolher estar debaixo do sangue de Jesus. Isso também gera em nós compaixão, para que possamos orar por aqueles que estão indecisos ou afastados, porque não se pode, nessa matemática da vida, uma pessoa se afastar de Deus e se dar bem. Não tem como. Isso funciona para qualquer pessoa. Se eu, você, qualquer um de nós escolhermos nos afastar, haverá efeitos inevitáveis. Salmo 32, vamos ver ali. Salmo 32, não é? Mostra que enquanto aquela pessoa, como um filho pródigo, né, não tomou uma atitude, ela estava sofrendo. Quando ela, de coração, não de boca, né, amados? Eu não estou falando de frequentar uma igreja apenas, ou ter um cargo. Eu estou falando de compreender o propósito, tomar a graça e responder de uma forma sobrenatural. Aqui no Salmo 32, fala da alegria do homem perdoado. Salmo 32 começa assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Porque de dia e de noite sua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Então aqui há um contraste. A vida dessa pessoa longe do Senhor, ela estava murchando, ela estava secando e o seu humor estava se estressando, se arrebentando. Havia uma energia destrutiva, muito maligna, arrebentando aquela pessoa por dentro, enquanto ela não tinha essa postura de arrependimento sincero e voltar-se a Deus de coração. Então, é assim que funciona a lei espiritual.
Eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim e começa a me restaurar. Eu me afasto de Deus, eu me torno vulnerável a espíritos destruidores. Espíritos que vão fazer com que essa pessoa... Você pode ver pessoas que têm dinheiro, têm tudo. Pessoas que são ricas, famosas, pessoas que têm uma boa aparência, estão em profunda depressão, em profundo caos emocional. Por quê? Porque o homem não foi feito para habitar longe de Deus, esquecer-se de Deus, desprezar a Deus, ignorar a Deus, escolher a independência de Deus. Veja o que aconteceu com Adão e Eva quando eles escolheram a independência de Deus. Então, isto é uma coisa muito espiritual. Você não pode julgar o coração de uma pessoa, não tem como. A proximidade dela com Deus é a proximidade dela com a paz, com a alegria, com o amor, entende? E essa proximidade, há uma cooperação sim. Se você está numa igreja local, está ouvindo a palavra, está ali recebendo as orações e orando, isso favorece muito a tua comunhão com o Senhor, isso ajuda bastante, porque é muito mais difícil. Por exemplo, você está em casa, você não vai conseguir orar como você ora na igreja, ou ler a palavra e entender como você na igreja. Então a igreja, ela favorece bastante a sua comunhão com o Senhor, ajuda muito, né? Aqui a Bíblia diz em Tiago 5,11 que nós temos por bem-aventurado aqueles que perseveraram. Então, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que persevera. Olha o efeito aqui em Jeremias capítulo 2, está em Salmo, né? Vai um pouquinho para frente. Jeremias capítulo 2, eu vou ler, aqui esse capítulo 2 você pode ler depois em casa. Ele fala do amor de Deus pela pessoa que o despreza, o rejeita e se afasta. E ele diz: por que você se afasta? Eu quero te curar, eu quero te abençoar. Por que você me ignora? Por que você não quer uma comunhão continuada? Porque, queridos, a comunhão continuada, ela é uma coisa sábia. Por exemplo, não adianta eu alimentar o meu corpo hoje e não alimentar amanhã. Essa necessidade do corpo, ela é constante. Hoje eu preciso tomar banho, amanhã eu preciso tomar banho, eu preciso cuidar da higiene do meu corpo. Hoje eu preciso comer, amanhã eu preciso comer. Assim, essa continuidade, ela é manutenção. Assim, nós não podemos avacalhar o nosso relacionamento com Deus, né? Olha, o nosso relacionamento com Deus, ele é o principal. De acordo com a Escritura, é o principal. E quando nós compreendemos isso e respondemos isso, as coisas vão se encaixando. A fé vai brotando, a gente começa a ter inspiração, a gente começa a ter direcionamento, Deus começa a ter espaço e oportunidade para nos ajudar. Então é impossível se aproximar de Deus e não ser restaurado. É impossível não se afastar de Deus e não sofrer grandemente na área emocional e espiritual. Portanto, aquele que for sábio vai escolher o quê? Andar com o Senhor até o fim. E isso não pelo esforço ou porque tem um revólver apontado para a cabeça da pessoa, porque a pessoa é inteligente. Isso é inteligência espiritual. Escolher andar com Deus, você vai fazer um exame de QI aí, você vai ver quantas pessoas estão à tua frente. Mas quem é que está se dando bem? Você chega lá no Império de Roma, quem é que estava vencendo? Paulo na prisão ou Nero no palácio? Quem estava se dando bem? Quem estava se dando bem? O simplesinho Moisés ali ou o grande faraó, o Deus da terra? Quem é que estava, vencendo na vida? Quem é que estava andando no caminho da sabedoria? Quem é que iria escapar do inferno? Isso é se dar bem. Quem é que estava se dando bem? João na ilha de Patmos lá, o prisioneiro ou o dono da ilha? Quem que estava se dando bem, né? Hoje nós podemos ver a ótica de Deus é tão diferente, amados. Às vezes aquilo que você pensa que é tão inteligente, se ele não está andando com o Senhor, ele é extremamente burro. Porque andar com Deus é sabedoria pela graça. Escolher andar com Deus é a mais altíssima sabedoria que existe. Não há outra mais elevada que essa. E rejeitar a Deus, desprezar a Deus, afastar-se de Deus é a maior das ignorâncias. Você pode ver a pessoa inteligente. Puxa, mas olha, ela está prosperando. Olha, ela está se dando bem. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma?
Então, se dar bem nessa vida é compreender que a vida espiritual, ela é prioridade. É para as pessoas que vida espiritual, morreu, acabou, vou aproveitar, comamos e bebamos, amanhã nós vamos morrer. Só existe essa vida, pastor, quando cai na sepultura ali, acaba tudo. E aí é que começa a eternidade, não é verdade, queridos? Jeremias 2, se você puder abrir aí, veja o versículo 17. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo que Ele te guiava pelo caminho? Ele está falando assim, puxa, eu estava te sarando, eu estava te consolando, te fortalecendo, te ensinando. Olha o que você está fazendo para você mesmo, interrompendo o processo. A ferida estava fechando, você parou de pôr pomada. Por que você fez isso? Então, às vezes, a pessoa está indo bem, amados, está se fortalecendo. Aí ela sente algum alívio, porque é assim que funciona. A pessoa vem para a igreja, amados, ela vem depressiva, ela vem com problemas emocionais, espirituais, financeiros. Aí Deus é bom, Deus começa a dar paz para a pessoa, ela começa a dormir melhor, ela começa a prosperar, começa a saúde. Assim, não precisa tanto assim de Deus. É o que ele está falando aqui. Veja o versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Ele está dizendo, apostasia é afastar-se. O teu afastar-se, veja que eu estou falando de uma lei intrínseca em si mesmo, que existe uma força negativa no afastar-se. O teu afastar-se, veja ali que está escrito no texto, o teu próprio afastar-se, no afastar-se está a repreensão. Olha, sabe pois e vê, quão mal e amargo, ele está falando o quê? Amargo. Afastar-se de Deus produz uma vida amarga, uma vida infeliz, uma vida insatisfeita. A pessoa pode ter tudo, mas é amargo. Ele está dizendo, veja como é amargo. É deixares o Senhor teu Deus e não teres o teu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Aí diz no 20, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. A pessoa está ali com boa motivação. Deus, que bom, tu está me consolando. Olha, tu está me curando. Como está sendo bom, vou ficar firme. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-se. O versículo 31. Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura eu tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais alta escuridão, espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti. Diz, puxa, por que você decidiu se afastar de mim? Por que você decidiu me deixar? Então o Senhor olha e diz, puxa, eu estava te sarando, eu queria te fortalecer, eu tinha tanto mais para te dar, cadê? Interrompeu o processo da graça. Então você vai ver que a sabedoria é não interromper esse processo. Firmeza de propósito pela graça. Começar e terminar dizendo, Senhor, o Senhor será o primeiro na minha vida, o principal em todo o trajeto. O Salmo 34, 21, nós estávamos lendo agora há pouco, Salmos, Salmo 34, 21 diz assim, diz assim, a malícia matará o ímpio. Uma tradução diz assim, o desvio dos ímpios o matará. Desviar-se é como? O caminho reto é o caminho que? Conhecer hoje Deus mais que ontem. Amar o Senhor hoje mais que ontem. Avançar, progredir. O caminho reto é esse caminho de um relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Esse é o caminho reto. Aí está dizendo, o desvio dos ímpios o matará. Então, você pega um atalho e diz, esse caminho florido aqui é melhor. Negócio de igreja, Bíblia.